no site, no app, na Alexa, nas redes. Olha, o tema da nossa entrevista de hoje ao vivo no estúdio da Rasca Web é sobre o passageiro cidadão. O governo de Angra disse que ampliará o cadastramento de novas inscrições para o programa a partir de hoje. Já começou, né? Às 10 horas da manhã já estão disponibilizadas aí diariamente 30 vagas para agendamento no Passageiro Cidadão. Os novos agendamentos poderão ser feitos em dias úteis no site da Prefeitura, www.angra.rj.gov.br/Passageiro Cidadão. É importante a gente deixar claríssimo que o mistura aqui de valores, critérios, foram muito grandes. Porém, chegou-se esse denominador comum, depois que foi bugado o sistema aí, para que pudesse ser feito a partir de hoje, dia 8, segunda-feira, esse novo cadastramento. Já tiraram da manga e mandaram aqui pra gente aqui, mas só 30 vagas de agendamento? Por dia. Tava parado, não tinha nenhum. Era 0 por dia. Agora é 30 por dia, vamos reclamar. Aí não dá, né? Pois é, e a gente aproveita para ter o prazer de receber aqui na nossa bancada aqui o Flaviano das Neves, que é o diretor operacional da Aviação Senhor do Bonfim. Aí tiraram da manga. Mas, Renato, vai ser o Flaviano que vai falar sobre essa questão do passageiro cidadão? Por que não o governo angrense, que é o gestor? Política pública de transporte, a gente já convidou o governo para falar. Agora, quem pega na ferramenta é o rodoviário. Sim. É o representante daqui. Por isso que a gente vai conversar hoje, interagir, tirar dúvidas exatamente com Flaviano das Neves. Flaviano, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui ao vivo, aqui no nosso Rasca Web, o nosso grande programa aí de interação que é o Malha Fina. Bem-vindo. Obrigado, Renato. Obrigado aí, Vlad, pelo convite. Parabéns aí vocês, né, por uma semana do programa Malha Fina. Opa, obrigado. É um prazer estar aqui participando da bancada, discutindo sobre o novo recadastramento do passageiro cidadão e tentar tirar algumas dúvidas aí para os seus ouvintes, para os internautas, porque, na verdade, nós somos o operador do sistema, né? Perfeito. Isso que a gente abriu a matéria. A prefeitura, ela que é a gestora do programa, ela que é a financiadora do programa através da parte de subsídio, que acaba saindo dos impostos de todos nós, mas eu entendo por que tem sido feito isso com muito cuidado, para que não ocorra, Renato, um problema que aconteceu quando esse governo atual assumiu lá em 2017, com um débito absurdo do programa do Passageiro Cidadão, com o risco de se colapsar o sistema, teve que ser suspenso, voltou em meados de 2019 e agora estão reabrindo novamente essa oportunidade para aquele que ainda não tem o benefício. Olha, o Passageiro Cidadão é um programa que possibilita aos moradores de Angra dos Reis pagarem mais barato por 2 passagens por dia nos ônibus municipais da Senhor do Bonfim. Custa R$ 2,00 as tarifas A e B e custa R$ 3,00 a tarifa C. Agora, Flaviano, o site travou, né? Semana passada bugou, travou, deu pau, como a gente costuma dizer. O que? Foi excesso de acessos? Com certeza, foi excesso e até foi um termômetro até para o próprio governo para ver a demanda de pessoas que estavam interessadas em ter o benefício. Então, eles decidiram aí agora, para essa semana, reabrir. Um intuito aí de aproximadamente mais 5.000 vagas, mas eu tenho certeza que isso está sendo analisado gradativamente, conforme essa demanda vem sido procurada, conforme o aumento do interesse do usuário. Quando você fala mais 5.000 vagas, eram mais 4.000, né? Isso. Agora são mais 5.000, total de mais 9, quase 10.000 vagas a mais. Exatamente. No primeiro momento foram essas 4.000 e agora eles disponibilizaram aí, estão fazendo aí mais 5.000. E aí vai acompanhar essa demanda e, havendo disponibilidade do governo, eles provavelmente podem até antecipar esse chamamento, como já aconteceu em outra época, mas isso só vai ser feito conforme ele for analisando em que nível que está esse repasse mensal, para que não se ocorra o risco de ter problemas de orçamento, ter problemas de empenho, ter atrasos de pagamento, né? Que, como eu falei anteriormente, isso é muito, muito perigoso. O subsídio é importante. Nós, do sistema de transporte coletivo urbano,
nós entendemos que é um caminho sem volta, porque tem sido uma tendência Verdade. do Brasil, em várias cidades do município, e a gente conversava aqui fora do ar, a principal capital do país está caminhando para tarifa zero. Certo. Ou seja, ela vai ter que subsidiar, ela pensa em subsidiar e o operador apenas faz a operação do sistema e é remunerado por isso, ou através de passageiro transportado, ou KM, rodado, enfim. Mas é muito importante porque não dá mais para que o usuário pague essa conta sozinho. Renato. Você está aqui no Malha Fina, conversando com Renato Aguiar, Vlad Flores e também com o Flaviano das Neves, que é diretor operacional da aviação Senhor do Bonfim. Tema central, programa Passageiro Cidadão, que foi retomado hoje, dia 8. Então, por dia são 30 pessoas que podem se inscrever. Abre que horas, Renato? 10 horas da manhã, que é o horário do expediente. Então você entra no site lá do governo angrense, que a gente vai te dizer qual é, angra.rj.gov.br/passageiro cidadão e faz o credenciamento. Flaviano, antes de chegar nessa decisão que culminou hoje na abertura, houve, obviamente, reuniões entre o governo, a Secretaria de Transporte, a Aviação Senhor do Bonfim, para que tivesse essa chegada aí dessa conta de números, e números esses que alguns vereadores já pediam, tem que liberar geral, tem que ser isso, ser aquilo, mas tem que ter um critério, e esse critério ficou definido, então, por enquanto, 30 por dia. Isso, por enquanto 30 pessoas, e principalmente total de 5 mil. E principalmente, Renato, dentro do orçamento do município. Perfeito. Né? Planejamento, eles têm que ter uma responsabilidade. Né? Para mim aumentar mais esse subsídio, eu tenho que vamos planejar para o orçamento de 2025, porque o 2024 já foi fechado o ano passado, então eles precisam, dentro das ferramentas legais, o que eles podem fazer para atender essa população, para atender essa demanda, mas de forma que não comprometa o orçamento e não comprometa o repasse dos pagamentos. Flaviano, outro ponto que é importante, que tem que ficar claro para todo mundo, que as pessoas têm que apresentar documentos, CPF, onde mora, tudo direitinho no momento que for convocado para fazer o fechamento do cadastramento, né? Isso, ele faz um pré-cadastramento, né, no site, é agendado conforme a disponibilidade da Prefeitura, da Superintendência de Transporte e Trânsito, e aí no momento que ele for chamado, ele vai com os documentos solicitados para que ele recebe uma autorização no dia que ele é atendido. Imediatamente ele comparece à nossa sede para que aí a gente faça o cadastro dele tem que ir no na nosso Japuíba, sistema. então? Isso, tem que ir a Japuíba, para que ele faça o cadastro no nosso sistema, faça a captura biométrica dele e aí ele já recebe o cartão na hora. Então, de novo falando, vai ter aquele controle, o cartão é pessoal e intransferível. Exato, né? Exato, porque todos os veículos nossos hoje estão equipado com sistema de biometria. Se eu passo com o meu cartão lá, mas é você que está passando, é a tua foto que é capturada, a gente faz o filtro lá no sistema e aí esse cartão é bloqueado por 30 dias por uso indevido. Chegando várias perguntas aqui, as pessoas sempre ficam curiosas a questão do passageiro cidadão. Teve uma pessoa aqui que colocou uma situação clara aqui. Existe possibilidade de novo ter outra mudança ou agora vai? Não, Renato, eu creio que não. Como a gente está falando, o governo está muito sensível ao que tem acontecido no Brasil em relação a subsídio tarifário, né? Inclusive o governo federal também. Nós tivemos o ano de 2022, um auxílio federal para as empresas de transporte para subsidiar uma parte do maior de 65 anos, que foi distribuído aí para alguns municípios. Angra foi contemplada, esse valor foi totalmente investido em operação, aqui junto à nossa operação, renovação de frota, que é o que o governo tem feito. Agora tem um programa federal também voltado para essa renovação de frota, ou seja, o que tem acontecido? Um entendimento de que governo federal, governo estadual e município precisam chegar junto às operadoras, porque não dá mais para que seja apenas repassado o valor tarifário por usuário, que no final das contas ele não consegue pagar, tem uma evasão de passageiro, vai para transporte irregular. Então os municípios estão fazendo isso com muito cuidado e muita responsabilidade. Flaviano das Neves, diretor operacional da Aviação Senhor do Bonfim. Na verdade, então, você pontuou que essa
questão do passageiro cidadão é um programa de políticas públicas de transporte nacional, praticamente. E outra coisa, o governante, independente de ter eleição esse ano, aí talvez mude ou não, ele tem que ter responsabilidade na gestão do dinheiro público, que não é fazer só um clientelismo eleitoral, de 3 anos a gente vai, coloca o programa, atende ou não atende, mas cria um factoide. Não é isso, é um programa que criou raiz, e tanto é que é Brasília, Rio, São Paulo, BH, Leopoldina, Angra. Exato. Tem município que a tarifa 0, tem município que a tarifa é R$1, tem município que a tarifa é R$2. Eu falei agora também em off agora há pouco. No Rio de Janeiro a tarifa é R$4,30, o governo subsidia com mais R$1,90. Capital de São Paulo hoje ainda é R$4,50, subsidia com outros R$4,50. Então, em vários municípios do país existe alguma forma de subsídio. Né? Aqui do lado, aqui, Paraty estava na fase de implementação da tarifa 0 aos finais de semana. Sim. Né? O prefeito Vidal, ela também tem um subsídio lá para a tarifa do dia a dia. Então, não tem outro jeito, né? Porque se você quer ter um transporte com qualidade, se você quer ter até fiscalizar esse transporte, você precisa dar condições para ele operar. Porque se você deixa perdão da palavra, o desdará, o que acontece? Você vai ter um passageiro que vai evadir, porque ele não vai aguentar pagar o valor da tarifa. Perfeito. Aí você começa a ter transporte irregular, aí você começa a perder passageiro, aí você começa a ter que tirar ônibus da linha, aí você começa a ter que ter demissões, você não consegue renovar a frota. Vira um círculo vicioso, muito negativo, que pode complicar todo o sistema. Então, as cidades que estão tendo responsabilidade de subsidiar, ela também tem mais ferramentas para cobrar um transporte de qualidade. Flaviano, e um ponto que é importante, segurança pública do passageiro e do rodoviário, da família que viaja. Isso tem que ficar muito claro, porque uma empresa legalizada, ela tem cobertura de seguro, ela tem uma fiscalização, o sistema mecânico do carro, ele é observado, e num transporte totalmente irregular, nada disso não é uma prova cabal que ocorra. Logo, é um risco para quem Exatamente. usa, né? Renato, vou dar um exemplo aqui. A gente até na última entrevista que eu tive aqui com o Toninho, no programa mais cedo, né? Que eu vim aqui uns dias atrás. O Rasca 1. No Rasca 1, exato. A gente estava falando aqui sobre contratações. Por quê? Porque o sistema está funcionando. Você contrata, você renova a frota, né? Na época da pandemia, nós demitimos 120 pessoas. Recontratamos a maioria e hoje o nosso quadro já está maior do que antes da pandemia. Mas isso é o quê? É a economia circulando. Você, conforme a demanda do usuário, você tem que disponibilizar mais horários, mais veículos, contratando as pessoas, formando pessoas dentro da empresa, né? Dando prioridade sempre ao morador angrense. Então, a economia gira. E essa economia que o usuário tem dele pagar R$2, esse dinheiro volta para o município. Porque se eu pago R$2 no ônibus, esse dinheiro eu vou poder usar no comércio, eu vou poder usar em outras coisas do município. Ele acaba circulando aqui dentro. Bom, estamos com o Flaviano das Neves, é o diretor de operações da Aviação Senhor do Bonfim. Você aí ouvindo o Malha Fina, pode mandar sua pergunta para o Flaviano. Estamos ao vivo na internet, no Instagram, @RascaWeb. Estamos no site da Rasca também, www.rascaweb.com.br, e também o nosso WhatsApp sempre aberto, 24 3368 8380. Aquele abraço aqui para o Walter Arte, o Paulo Pereira, 1967, também está ouvindo e vendo a gente. Quem mais? A psicóloga Monique das Neves. Eu olhei pro Flaviano, já olhou pro Das Neves, já vou até saber. É a diretora de casa. Sim. Um abraço pra você, Monique. Muito obrigado aí pela audiência, tá? Tem mais aqui, Renatinho. Muita gente. A Adriele Reis, 26. Quem mais? O Fábio Teixeira. O Fábio tá dizendo assim, Renato, vocês estão ficando com a voz grossa e afinada ao mesmo tempo no ar. Cara, isso é reflexo do fim de semana. Exatamente. Grossa e afinada. Depende da hora. Não tem nada demais acontecendo, não. A Cristiane Rio, também. A Kristen, também. A Roberta Rodrigues. Muita gente. O Milton Caxias. A Adriele Reis. Quem mais? A Carolina. Bom... Vai mandando sua mensagem. Tá passando aqui, a Marília, ela mandou anterior, quando a gente avisou que o senhor viria por aqui, Caputera e Banqueta, necessidade de mais carros.
existe a possibilidade da Sim, empresa botar sim. mais horários? Então, a gente tem feito isso como em discussão com a superintendência, né? A Superintendência de Transporte de Trânsito, ela que é o órgão fiscalizador e autorizador das operações, né? Então, todo acréscimo de horário, todo acréscimo de linha... Já detectou o que precisa. É avaliado junto com eles. Perfeito. Não só acréscimo nessas duas linhas que você pontuou, como criação de novos itinerários. Foi criado recentemente agora um Jacuecanga lá via Morro do Moreno para atender uma demanda que acontecia lá naquela localidade. Então, isso é feito. E por que tem que ser? Você tem que calcular essa demanda, você tem que botar a linha de operação com muita responsabilidade para você não correr o risco de estar com esse carro ocioso em determinado ponto e poderia estar sendo utilizado em outros locais. Pego como exemplo aquele circular Parque Mamucaba que foi criado um tempo atrás, não teve demanda, o carro ficou lá um tempo em operação e com entendimento do município, esse carro foi relocado para outra linha para reforçar onde realmente tinha necessidade. No caso específico lá da banqueta, eles reforçaram aqui que aumentou muito a quantidade de pessoas morando lá dentro. Aquelas estradas lá foi feita o novo acesso, mas ainda é complicado. Existe a possibilidade de ter um carinho, um olhar diferenciado para lá? Sim, lá a gente hoje a gente já opera lá com 4 veículos e conforme a demanda lá da localidade, né, aquele condomínio lá, ele demandou muito, aumentou muito aquela circulação. Agora está tendo uma melhora com a via, mas ainda não está 100% concluído. E aí, eu creio que assim que essa canal de acesso ali ficar melhor para a operação, fica até mais fácil para a gente estar inserindo novos horários e até veículos, porque senão você corre o risco de travar lá dentro 2 veículos grandes, é perigoso. Então a gente tem que fazer com muita responsabilidade. Vlad Flores. Eu quero registrar a presença do nosso querido Vagão. O Wagner está aqui no estúdio com a gente. É a cereja do bolo dessa entrevista aí. Obrigado, Vagão. Queria falar para o Flaviano o seguinte, o Júlio Braga está perguntando aqui se somente em época de eleição que o passageiro cidadão vem aparecendo. Pô, cara, tem que perguntar, vai fazer o quê? Os vereadores já não é uma coisa justa. Porque os vereadores já vêm cobrando aí essa cobrança alguns meses, né? O que aconteceu? Alguns meses, Vamos recapitular aqui rapidinho. Vamos lá. Em 17, o programa foi suspenso. Correto. Por causa de um débito absurdo do governo anterior. O governo atual, com responsabilidade, sanou o problema financeiro, não só nosso em relação ao passageiro cidadão, como em demais áreas aí do município. Em 19, voltou com o programa, né? E aí aconteceu isso. A demanda vai crescendo, o custo vai aumentando e o município com responsabilidade vai dizer, eu preciso travar temporariamente, senão eu não consigo pagar. Agora eles viram a possibilidade de liberar e estão liberando de forma gradativa, tanto é que se fosse eleitoral liberaria, né? Pois é. E não, está liberando com responsabilidade, 30 vagas aí por dia, para que isso não comprometa o repasse. Se comprometer o repasse, pode colapsar todo o programa. Eu tô aqui no site tentando fazer meu cadastro, tá, Renato? Então, segue a entrevista aí que eu vou tentando o cadastro aqui. Legal. Já venho com o resultado. Pera aí. Flaviano, outro ponto aqui que o morador de Conceição de Jacareí, o Paulo, ele disse o seguinte: se tem como aumentar, principalmente domingo, muita gente está descapitalizada, está fazendo aquele famoso pinga-pinga, tem o pessoal de igreja, e é sempre muito tumultuado, fica muito cheio o Conceição de Jacareí, o divisa Angra, Mangaratiba. Se tem como aumentar pelo menos domingo a quantidade de horário. Todo esse acréscimo de horário, Renato, a gente tem que fazer com muita responsabilidade, porque às vezes você tem uma demanda de 1 ou 2 usuários que você precisa tomar cuidado de você acrescentar, porque o carro, mais um carro na rua, aumento da operação e isso tem um custo operacional envolvido. É feito com muito cuidado junto com a superintendência para que você atenda uma demanda da coletividade, o maior número possível de usuários que necessitam daquele horário. Perfeito. Surgiu aqui também uma pergunta sobre Serra d'Água, que diz que o volume de passageiros é pequeno, mas essa linha é muito longa e ela atravessa toda Japuíba. A particularidade de lá é porque ela há alguns anos era só Serra d'Água, aí foi crescendo aquela comunidade do Zungu. A gente hoje a gente opera ali praticamente com 2 linhas, uma atendendo a região da Serra d'Água e outra atendendo a região do Zungu, que entra pro Zungu. Que também a gente tem
também fizemos reforço nessa operação, principalmente nos horários de pico, né, que é na parte da manhã, a troca de turno das escolas e na parte da tarde do retorno ao trabalho. Com relação ao frade, eu estou tentando pegar aqui, acho que foi a Kátia que falou aqui, se tem também, porque o frade atualmente ele tem um volume muito grande de passageiros e é sempre um transtorno, que o Parque Mambucaba, o pessoal do Mambucaba vem lotado, então é um entra e sai medonho, e o pessoal ali ainda tem no meio ali a Gamboa e a Japuíba, que é o pessoal utiliza a linha mais longa e fica punindo quem mora lá. Aquela região cresceu com o Parque Mambucaba que já existia, o bairro também. Obrigado aí. O bairro também cresceu muito, nós temos o atendimento lá, o frade, e foi feito também um acréscimo de linha algum tempo atrás lá na comunidade da Antiga, que aquela região ali também cresceu bastante, né, ao longo dos anos. Então isso vai sendo acompanhado. A gente tem uma demanda um pedido muito grande para que se atendesse ali a comunidade do Ariró, mas ali a gente está tendo uma dificuldade operacional, que é o acesso para você sair do bairro é muito complicado, aquela dentro de uma curva na BR. Então a gente tem estudado com a superintendência o que pode ser feito ali, de repente integrar junto a linha do Zungu. Então esse trabalho é feito continuamente em parceria com a superintendência, tentando dar um melhor atendimento de forma que atenda sempre o maior número possível de usuários. São 10 horas e 56 minutos, nós estamos aqui com o Flaviano das Neves, passageiro cidadão, transporte por ônibus. Vlad. Ô Flaviano, as linhas foram ampliadas, né? O último ponto agora é ali no São Bento, né? No retão ali dos campos de futebol, correto? Isso foi para quê? Para atender ali a Secretaria de Administração, né, que está passando ali para aquela região, o Centro de Autismo também, que está ali, né, na curva ali da Defesa Civil, e também os estudantes do Pereira Carneiro. Exatamente, Vlad. Foi uma demanda estadual que já existia, né, e aí conforme foi tendo esse aumento ali daquela região, dessa instituição de atendimento ao autista, a parte administrativa da prefeitura. E ao Pereira Carneiro. Ao Pereira Carneiro, então foi pedido para que essas linhas, todas elas fizessem um ponto lá final na região do São Bento, mas é importante frisar que continua valendo o ponto da Lapa. A pessoa pode continuar descendo na Lapa sem problema, necessidade de descer mais à frente pode desembarcar nesse ponto. Ô Renato, eu fiz o cadastro aqui, aí já cliquei em cadastrar, tá ok, apareceu assim pra mim. Ano que vem. Você já tá cadastrado. Ah, que ótimo, né? Que bom. Vou voltar lá e clicar em outro lugar, eu nem lembrava disso. Flaviano, são várias questões, mas tem duas aqui que aí é um pouco até curiosidade minha. Que fim levou aquele projeto do ônibus elétrico para Angra dos Reis? Que as pessoas falaram, aí foi várias performances, a gente fez vídeo, você conversou com a gente em outro momento, porém, que fim levou? Então, na semana passada até, Renato, eu tive uma reunião com o André, né, que é o secretário de Desenvolvimento. Sim, isso, André, né? Pimenta, André nosso Pimenta, amigo. isso. Excelente nadador, hoje dia da natação. Também, né? Muita gente boa. A gente conversando sobre isso. Teve aquela análise do veículo que rodou aí conosco um mês. Perfeito. Nós já fizemos a análise de autonomia daquele veículo, né? E agora o município está tentando equacionar como é que colocaria esses veículos aqui, porque o custo é muito alto no veículo elétrico. Para a pessoa entender, um ônibus normal, um convencional busão, hoje, com ar-condicionado que a gente coloca aí, está em torno de 850 mil. E um ônibus elétrico é 2 milhões e 800. Uau! Uau! Então, bem pesado. E tem um detalhe. Com um ônibus convencional, a gente roda em média, 600 km por dia. Tem linha que roda mais de 1.000. Um ônibus elétrico, a autonomia do anterior era 240 km. Não dá nada. Então, isso precisa ser muito calculado, é o que a gente está fazendo, né? Fazendo aí o dever de casa. E importante frisar que os municípios que implantaram foi através de recurso federal, estadual ou municipal. Então, a Angra está tentando achar essa equação de forma que, até com ajuda de ajuda federal, para que ela consiga implementar, e aí a gente precisa ver, porque não é, Renato, vamos botar 30 veículos elétricos, sai 30 veículos convencionais. Não, por causa do problema da autonomia. Então isso tem que ser feito com muito cuidado, mas não está esquecido, não está parado, e o município está também seguindo uma tendência de eletrificação de frota, que está acontecendo em todo o Brasil,
para que Angra também entre nessa situação de renovação de frota através de veículo eletrificado. Flaviano, e já para fechar, a questão de tecnologia. No Rio de Janeiro tem essa retomada do BRT. Aqui agora a rodovia Rio Santos, apesar dos radares, melhorou muito. E existe a possibilidade de colocar, já teve experiência também, aquele ônibus articulado entre o Parque Mambucaba, pegado, aí tem o problema, onde ele vai virar, coisa e tal. Ele vai até Jacuecanga, tem a rodoviária de Jacuecanga que dá para ele fazer a volta lá, e no Parque Mambucaba tem aquela área maior que dá para fazer também, sem transtornos, junto à rodovia. Aquele projeto também que era da COP, antigo, aquilo também não foi para frente? Não, o da COP foi com a gente fazendo com essas adaptações. Principalmente com as integrações, né? Corredor exclusivo é um pouco mais difícil, por causa a nossa principal via é a BR e a gente precisa de locais para integrar, porque você precisa dar a condição desse usuário poder trocar de veículo, né? Mas o estudo da COP foi feito, sim, foi implantado algumas situações. Renato, eu só queria dar uma frisada aqui. Como a gente está trocando de tecnologia, a gente está fazendo a substituição dos cartões. Nós fizemos do idoso, fizemos do especial. A gente pede ainda que essas pessoas que ainda não fizeram a troca do cartão façam essa troca para não deixar para a última hora, porque num segundo momento a gente vai... o sistema atual não vai estar funcionando mais. Hoje a gente está trabalhando com 2 validadores. E a gente vai iniciar aí nos próximos dias a troca dos cartões do cartão passageiro cidadão com divulgação. Aí voltamos aqui uma outra data para conversar melhor a respeito. E vai sair esse cartão passageiro cidadão antigo? Que isso, boa parte vai trocar. A gente está trocando a tecnologia, botamos uma tecnologia nova nos carros, meados do ano passado, final do ano passado, que é a possibilidade de novas formas de pagamento, via QR Code, Pix QR Code, via cartão de crédito, via débito, que já está acontecendo e agora a gente está fazendo a troca gradativa dos cartões, porque a tecnologia é outra. Perfeito. Essa troca é 100% gratuita, inclusive aquele que tinha um cartão anterior, que ele teria que pagar a segunda via, como ele vai receber o novo, recebe o cartão gratuitamente, e a gente só pede que aqueles que ainda não, que estão no grupo de especial e idosos, que ainda não trocaram, que nos procurem para fazer essa substituição e não deixar para a última hora. Perfeito. Flaviano das Neves, a gente agradece muito, e mais do que isso, né, Vlad? A gente entregou aí uma matéria que estava polêmica, a questão do programa Passageiro Cidadão, e o Malha Fina tem exatamente essa pegada. Traz, sem mentiras, sem fake news, o que realmente interessa, o que é importante para manter você enquanto serviço, enquanto usuário de um sistema. E a gente tem certeza que a gente pôde entregar. Renato, Vlad, perdi aí os detalhes aí. Não perdeu nada. Vai tudo pro YouTube. Vai tudo pro YouTube. A gente é multiplataforma, a gente está sempre... Pegando o exemplo do Vlad, que tentou cadastrar e já acusou o cadastramento. Eu vou falar sobre isso. Você pode nos consultar na Senhor do Bonfim, 3364-1200, aí a gente verifica em que situação que está esse cadastro. Entendeu? Porque de repente está até habilitado para ter o cartão e a pessoa não tem essa consciência. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Mas enfim, acabei de abrir aqui para tentar agendar a data e claro que já passamos das 11 horas da manhã, o cadastro começou às 10, somente para 30 pessoas por dia. Adivinha, já está lotado hoje. Então só amanhã. E amanhã, Vlad, 10 horas da manhã. Tá? Não vai às 11 não, porque às 11 já era, meu. Tem uma pergunta aqui, o cara disse que está em Minas, mas mora em Angra e precisa fazer. Mesmo processo, entra no site, o dia que marcar, talvez lá para dezembro. Ele vai entrar no site, apresentar, ver se ele está qualificado. Sem problema, né? pode estar em qualquer ponto no Brasil, mas tem que ter tudo aqui. Eu tenho umas últimas perguntas aqui para o Flaviano, por favor. É sobre o pagamento mesmo da passagem, tá? Hoje, por exemplo, eu vim de ônibus, tem dia que eu venho. E assim, cara, cadê? Não tenho. Cadê o dinheiro? Dinheiro físico, né? Cadê o dinheiro? Não tenho. Haverá outras formas de pagamento? O Pix vai entrar nisso aí, Não, já entrou, já funciona. Como é que funciona o Pix hoje? Pago a passagem com Pix. Você pode... se chama a tecnologia Pix QR Code. O que é? Você tem uma conta digital num banco digital parceiro do sistema de bilhetagem, que se chama Sigobank. Você vai ter esse banco digital como você tem outros aí que você faz todas as suas transações bancárias através desse banco digital. A diferença do Sigobank é que ele disponibiliza para você a opção de pagamento da tarifa através do QR Code. Então ali na hora ele gera um QR Code para você, debita do valor que você tem na conta. Ótimo. E você pode passar no validador. Essa é uma forma.
A que está tendo uma grande aceitação é o pagamento crédito e débito. Por sermos uma cidade turística, as pessoas têm utilizado bastante. Aí é cartão por aproximação ou até no seu celular. Apresenta no validador crédito ou débito, já é feito o desconto. O que é importante frisar, somente para o pagamento da tarifa integral. Porque sim. o passageiro cidadão continua sendo necessário o pagamento vinculado ao cartão. Né? Ok. Quantos anos tem a Senhor do Bonfim? Nós estamos com 57 anos. Olha, eu acho muito legal a participação da empresa nas atividades culturais da nossa região. Né? Isso parece ser o DNA da Senhor do Bonfim. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a gente participa muito de muitos projetos, até também, sempre que possível eu falo, a gente gostaria até de atender a mais projetos, mas infelizmente nós somos limitados devido à nossa capacidade, né? Somos um dos principais apoiadores através da lei de incentivo. Estamos agora, inclusive nesses meses, somos patrocinadores exclusivos da Festa do Bonfim, que já é há alguns anos, né? Outros projetos, o Balé das Princesas a gente apoia, essa corrida do Circuito Reis Magos, desenvolvido lá pela equipe lá do Edson, é fantástico. Lá no começo, quando ele levou essa ideia pra gente, nós fomos acho que a primeira empresa que comprou a ideia dessa corrida que movimenta toda a cidade, né? Atletismo, qualidade de vida, de saúde para as pessoas. Outros projetos menores nós apoiamos também, apoiamos recentemente a Copa de Basquete. Sim, que teve, né? Que foi um sucesso. Então, a gente sempre tenta, e assim, acho que seria bacana cada empresário de Angra ter essa visão, porque cada um ajudando um pouquinho desenvolve toda a cultura e todo o esporte da cidade. Para a gente encerrar aquilo que a gente falou na abertura da sua entrevista, a mulherada no volante. Cara, isso realmente é muito legal, porque o ônibus é um veículo muito grande, tá? E tem aquele mito, né? É um mito. Que a mulher não consegue. O quê, meu amigo? Que não consegue muito o quê? Bacana. Chegam ali na curva ali do Parque das Palmeiras, aquela manobra ali, naquele cruzamento ali, elas vão que vão, meu amigo. E é ré, e é frente, e vira, e é retrovisor. E, cara, sensacional. Nós também valorizamos muito. Hoje nós temos em torno de 10 motoristas mulheres, né? Todas elas feitas lá na empresa, formadas na empresa. Como é que é, Flávio? Eu trabalho de servente, tenho o meu sonho de ser motorista de ônibus. Ela vai fazer o trâmite para ter lá a habilitação dela, a categoria D, vai ter a resolução necessária para o transporte coletivo, ok. Mas ela não tem noção nenhuma de direção de ônibus, né, na rua, no dia a dia. Nós temos uma escolinha interna, ela entra nessa escolinha, é preparada por nós, depois vai para a área de manobra e aí com o tempo vai para a rua. Motorista. E elas estão em quais linhas? Em todas? Em todas as linhas. Todas as linhas? Porque eu vejo muito nas linhas internas. E a gente recebe um feedback muito bacana que você falou também mais cedo, do atendimento, né? O cuidado da mulher. Sim. É outra coisa. Eu acho que a sensibilidade ao dirigir delas é maior do que deles, tá? Eles, às vezes, parece que estão carregando caminhão de material de construção. Elas não. Elas estão com carga humana a bordo, elas têm um cuidado diferenciado, desde a frenagem, desde a reaceleração, desde a passagem por um quebra-mola. São detalhes que fazem a diferença numa viagem. E é recíproco, tá? Porque da mesma forma, o usuário também estressado, que ele está no dia a dia, ele tem mais um tato diferente com a mulher, né? Do que ele teria com o motorista. Com a mulher, ele também já tem mais uma paciência. Pega mais leve. Né? Então fica dos dois lados, é muito bacana. Renato, para fechar suas palavras. A gente agradece bastante aqui, Flaviano, essa possibilidade aí. O pessoal que mora fora do município, que foi até o caso do Marquinhos aqui, ele agradeceu muitas informações e diz que realmente o cartão é fundamental. Então ele está fora de Angra, mas mora aqui, tem residência, assim como outras pessoas. E a gente agradece muito a todas as pessoas que interagiram aqui com a gente, através aqui do nosso WhatsApp e principalmente pelo WhatsApp da nossa Rasco Web aqui, que é o 24 3368 8380. Depois você pode também assistir a hora que você quiser, vai estar lá no nosso canal no YouTube, vai estar lá em todas as multiplataformas da Rasco. Flaviano, muito obrigado ao grande Vagão aí que está na retaguarda aí também. Eu que agradeço, Renato, o espaço aí, obrigado aí, Vlad, obrigado por esse convite, por participar do Malha Fina, foi muito bacana e sempre que quiserem estaremos aí à disposição para virmos aqui tirar dúvidas, ter um bate-papo, tem novidades chegando. Vamos rapidinho. Rapidinho, já temos 10 veículos 0 km encomendados que estarão chegando, chegam aqui em meados de agosto.
Veículo 0 Pô, quilômetro, dia com dos papais já ar-condicionado. vai dando um carro novo. A intenção é de que até o dia dos pais já esteja em operação. Então a gente, sempre que possível, estaremos aqui para bater um papo. Muito obrigado. Flaviano das Neves, diretor operacional da Aviação Senhor do Bonfim, conosco na entrevista de hoje do Malha Fina. Aqueles abraços aí para Carolina Oliveira, tá com a gente aqui no Instagram, a Adriele Reis, a Maranha também, tem uns nomes muito loucos, né? Tem uns nomes. Mas tá valendo. A Maelen também, o André Teixeira, grande André, abraço para você, meu querido. Quem mais? A Di Soa também, Antônio Carlos, Lucas Angra, o Anderson também, Luciene Jordão. O Vagão também entrou aqui. A Lorena Fernandes. Ô, Lolo, saudade de você, Lorena. Vem pra Angra para dar um tibum com a gente aí. O Eduardo Pato Rocco também, um abraço pra você, Eduardo. Valeu, Eduardo. O Jorge Miguel também tá aqui. O Borel Tatu também tá aqui. O Rogin do Grau também. A Mariana Clímaco também. Todo mundo ligado. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Obrigado mais uma vez, Flaviano das Neves. A gente segue.